Boa tarde, pessoal. Bom, vamos lá. Eu não vou nem perder muito tempo aqui, porque tem bastante conteúdo para a gente passar. E se perder mais alguns minutos aí, pode ser que a gente acabe correndo demais aqui com a apresentação. Bom, para começar aqui, né, essa apresentação sobre a omnicanalidade, marketplace e conversacional, né, a gente faz uma reflexão aqui, é o seguinte: se tem uma coisa, né, na história que a gente aprendeu aí, né, ao longo do tempo, é que o consumidor ele não espera, né, e os hábitos de consumo eles evoluem muito rápido. Cada salto tecnológico aí, cada novidade que a gente tem uma influência muito grande aí nos hábitos de consumo, né? E quem, obviamente, consegue acompanhar sai na frente, né? Obviamente, vai colher os frutos, e aqueles que ficam para trás, obviamente, vão perder negócio, vão perder espaço, vão perder relevância, né? Então, é mais ou menos isso que a gente vai falar hoje aqui, como esse futuro das vendas digitais, que já está acontecendo, né? Muito aí por conta da adoção da inteligência artificial, vou falar também sobre isso mais para frente, né? Está acontecendo agora e como vocês aí, né, atacadistas, distribuidores e varejistas podem se beneficiar aí desse movimento. Bom, deixa eu me apresentar, né? Não me apresentei aqui. Eu sou o Vinícius Tuller, eu trabalho aqui na TOTS há 5 anos, né? Eu estou na área de Sales Enablement, que é uma área de capacitação. Aí eu estou à frente das iniciativas de capacitação do time comercial para as ofertas do nosso portfólio aí, RD Station, né? O que é o RD Station? Já vou falar mais para frente também, para ficar mais claro aí para todo mundo. Estou há 5 anos aqui na TOTS, mas eu tenho aí um pouquinho mais de tempo de estrada nesse mercado do digital, né? Eu já tive a oportunidade de trabalhar com venda de tecnologia, tanto para digital commerce, né, o e-commerce, plataforma de e-commerce. Já trabalhei com OMS, que é a solução aí para Omnichannel. Trabalhei também por um pouco tempo aí com uma empresa de full commerce fora do Brasil, né? Fiquei ali cerca de 1 ano nessa empresa. E já tive do outro lado da mesa, né? Então já fui gerente de e-commerce aí também de algumas operações. Para quem quiser, assim, eu não sei se a gente vai ter muito tempo para pergunta e resposta aqui, então eu deixo o meu contato aqui do LinkedIn. Quem quiser me acionar lá no LinkedIn depois e fazer pergunta, fica à vontade, tá? Vamos seguir aí, porque a gente tem bastante material para cobrir. Rapidamente, o que nós vamos falar nesse encontro, né? Eu vou dar uma breve introdução para dar um contexto, porque a TOTOS hoje, né, está investindo forte aqui nesse segmento de digital. Então, falar um pouco sobre a estratégia da TOTOS, falar quem é RD dentro dessa estratégia, né? Trazer um pouco de contexto de mercado, né? Então, falar de cenário de mercado aí, com métricas, KPIs, a evolução do digital ao longo do tempo, né? Tem uma timeline ali que a gente fala um pouquinho sobre a evolução da tecnologia, não necessariamente, né, do digital, mas o digital fazendo parte. Aí a gente entra ali no nosso tópico principal aqui para falar de comércio conversacional, omnicanalidade e marketplace, né, com uma pitada de inteligência artificial, porque hoje não tem como a gente falar de tecnologia sem tocar, né, no ponto principal aí, no que está mais quente ali, que é a inteligência artificial. E aí a gente faz algumas considerações finais ali para levar algum aprendizado para casa aí, vamos dizer assim. Bom, sobre a estratégia da TOTOS, né? Vocês já, provavelmente, quem já assistiu mais de um conteúdo aqui já viu um slide como esse, né? Que a TOTOS, ela dividiu aí seu portfólio de ofertas, né? E sua atuação em 3 unidades de negócios principais. Gestão, que é o carro-chefe da companhia, né? Nós somos líder absoluto de mercado quando a gente fala de software de gestão, mais de 40 anos de experiência aí no mercado, diversos produtos no portfólio, né? O Intor é um deles, né? Quando a gente fala de Techfin, é uma joint venture que a TOTOS fez aí com o Itaú há mais ou menos 2 anos atrás, né? Foi concretizada aí a parceria, e que obviamente tem o intuito de trazer serviços financeiros aí
agregados, né, à nossa tecnologia. E a RD Station, que é a unidade de negócio que eu faço parte, que eu estou representando hoje aqui, que está muito focado aí em digital commerce, marketing digital, conversacional, né, trazendo aí um pacote de soluções ali para aumentar a competitividade, para melhorar o relacionamento, né, das empresas com seus clientes e, obviamente, abrir aí novas fontes de geração de receita. RD, né? Falando um pouquinho do contexto da RD, a gente divide o nosso portfólio de ofertas em 3 pilares principais, né? Eles estão subdivididos aí em soluções que são vocacionadas para trazer mais clientes, então desde ali de atração de visitantes, né? Nutrição de leads, captação de leads, parte de posicionamento de marca. Um segundo pilar que fala de relacionamento, então como é que a gente se relaciona melhor com esse cliente, com automação, né, sendo mais assertivo, seja para o pré, para o pós, né, venda, enfim, né, o relacionamento ele está ao longo de todo o funil, aí a gente vai ver no próximo slide. E obviamente quando a gente fala de soluções transacionais aí, seja no físico ou no digital, né, a gente está falando desse último pilar para vender mais. Então, eu falo do físico e digital porque, né, a omnicanalidade é exatamente a união dos dois e uma forma de, obviamente, vender em escala 24/7, né, e gerar aí esse relacionamento, um lifetime value mais duradouro e obviamente lucrativo aí ao longo do tempo, né, com a base de clientes. Dando uma olhada nesse funil aqui horizontal, né, ele está aqui esse funil ampulheta aqui que a gente fala, né, que ele começa desde a atração e ele vai até a expansão. Se a gente fizer um paralelo ali com o slide anterior, a gente pode entender que atração e qualificação a gente está falando aí de mais clientes, né? Conversão e expansão é a parte mais vendas, a parte transacional, e pós-venda e retenção, mas todas as outras partes do funil aí a gente acaba obviamente tendo esse relacionamento, então cabe ali no pilar se relacionar, né? Contexto de mercado, trazendo aí algumas informações. Bom, o digital, obviamente, todo mundo sabe que deixou de ser novidade, né? Deixou de ser tendência e hoje, na verdade, para ser bem sincero, ele nem é mais um diferencial competitivo. Ele se tornou algo meio que necessário para atender um novo perfil de consumidor. A gente vai falar sobre o novo perfil de consumidor no próximo slide, mas, de um lado, a gente tem aí essas empresas buscando, né, obviamente, expandir em escala, ganhar escala, ter mais alcance, muitas vezes cross-border, né, um alcance global, aí, aumentar a experiência operacional, trazer agilidade, flexibilidade para conseguir reduzir o time to market, aí, o tempo de mercado para abrir novas operações, novos canais de venda, né? E obviamente com isso ter mais métrica, ter mais visibilidade ali de métricas para poder tomar decisões mais informadas e mais assertivas, né? Comunicar melhor com essa base, ter uma previsibilidade de geração de receita e fomentar, né, a compra, né? A gente sabe que hoje em dia o custo de aquisição de cliente está cada vez mais alto, então fomentar a recorrência e a fidelização da base, né? E do outro lado a gente tem o consumidor buscando experiências personalizadas, conveniência e comodidade que faz parte, né, da venda digital, liberdade para pesquisar, comprar, né, a qualquer momento, de qualquer dispositivo, de qualquer lugar, né? Por qualquer canal, né, que for a sua preferência. Tem uma vasta gama aí de soluções, de produtos disponíveis, então ele consegue fazer comparação de preço, ele consegue buscar os preços mais competitivos, ter informação detalhada para tomar uma decisão também de compra mais assertiva, mais baseada aí em
informações, e ele, do outro lado, ele está buscando contato com empresas que ofereçam, obviamente, o incentivo para ele continuar comprando ali. Então, o digital é um ponto de convergência, né, um ponto de encontro aí entre as empresas que buscam ali gerar mais resultado, né, e o consumidor que busca experiências cada vez melhores aí para atender os seus necessidades de consumo. Mas nada disso que a gente está falando aconteceu da noite para o dia, aconteceu por acaso, ele vem acontecendo aí ao longo do tempo, principalmente, né, quando a gente fala do digital depois da década de 90 ali, né, com a chegada da internet. Mas é legal a gente dar uma olhada nessa timeline aqui e entender até porque a gente tem a linha das gerações aqui, os tradicionalistas, baby boomers, X, Y, Z, alfa e a beta, que é a próxima, que começa agora em 2025, né? Cada uma dessas gerações, ele teve uma tecnologia ali que foi disruptiva, vamos dizer assim, né? Antes lá, vamos falar os tradicionalistas ali, né? Antes ainda, né, do fim da Segunda Guerra, o meio de comunicação que essa galera tinha era o rádio. A televisão já tinha sido inventada, mas a televisão ainda era muito cara, né? Só alguns poucos países da Europa, Estados Unidos, tinham disponibilidade aí de transmissão e tudo mais. E ela começou a ganhar força ali na década de 50. Então, já na geração dos baby boomers. A televisão, o modo que a gente consumia informações, que a gente consumia entretenimento, passou do rádio para a televisão, né? Ali na década de 60, é legal falar da década de 50 aqui, uma observação, que o que a gente fala hoje, né, desde 2022 aí com a liberação aí do GPT, muito a gente fala de inteligência artificial. Os primeiros estudos de inteligência artificial ocorreram em meados ali da década de 50. Então, praticamente 70 anos aí de pesquisa e desenvolvimento em cima aí da inteligência artificial e a linguagem, né, que é o Lisp, que permitiu aí os primeiros estudos de inteligência artificial, também nasceu ali no final dessa década de 50. Em 1960, Guerra Fria aqui, né, geração dos baby boomers ainda, a gente viu nascer as tecnologias que iam permitir para que a gente tivesse lá na década de 90 uma rede mundial de computadores, né? Então, o EDI, que é o escambo, né, a troca aí eletrônica de dados, o protocolo TCP/IP, que é o protocolo da internet, nasceu lá na década de 60, a ARPANET, que foi a primeira rede de computadores aí usada pelo exército americano, obviamente por conta aí da Guerra Fria, né? E o GPS começou a ser desenvolvido também, uma outra tecnologia. Aqui tudo tecnologia desenvolvida, né, pelo militar, vamos dizer assim. Década de 70, qual que foi o grande salto, né, tecnológico aí? Os personal computers começaram, né, os computadores pessoais começaram a surgir na década de 70, né, em meados para frente ali. Foi ganhar mais força, né, no início da década de 80 com a liberação aí do PC da IBM, que já vinha com o sistema operacional DOS, né? Só que, assim, popularidade e fôlego mesmo, mesmo nos personal computers, a gente foi ganhar no começo da década de 90, quando a Intel começou a produzir lá os 386, 486, né, os Pentiums para frente aí, que conseguiu popularizar na questão preço, né, porque ainda era bastante caro ter um computador pessoal ali na década de 80. Aí na década de 90 a gente viu nascer praticamente tudo que a gente conhece hoje, né? A internet, lá em 91, a internet chegou no Brasil em 95, a gente teve o celular chegando no Brasil também, o Tijorola lá no começo da década. Então algumas tecnologias aí também que fizeram com que a gente mudasse, né, alguns hábitos aí. Começo dos anos 2000 a gente teve a expansão da banda larga, então melhorando a usabilidade aí da internet. Obviamente isso impulsiona, né, o comércio digital aí como a gente conhece. Em 2007 a gente teve aí o nascimento, né, o surgimento do iPhone, que também trouxe
uma forma disruptiva como a gente consome informação, conteúdo, navega, né? Uma usabilidade aí muito avançada para a época, né? Com o touch e tudo mais. Então, em 2007 a gente também tem aí uma disrupção aí quando a gente fala de dispositivos móveis com o surgimento do iPhone. Óbvio que depois do iPhone vieram vários outros, né, seguindo aí a mesma tendência. Na década de 2010, né, a gente já está falando, então, só recapitulando aqui, geração Y ali viu nascer a internet, né, o primeiro navegador web, então a geração Z já nasceu com isso, e a geração Alpha já nasceu com um iPhone aí, conexão de dados 3G, né, mais rápido na época, obviamente, né, e aí a próxima geração, que é a geração Alpha, eles nasceram ali quando a internet estava começando a popularizar na questão dos marketplaces, falar de omnicanalidade, a gente não tinha isso, né, até o começo ali da década de 2010. Lá em 2015 a gente teve as primeiras experiências aí também de conversational commerce, né, o comércio conversacional, que é o que a gente vai falar aqui. Década de 2020, né, aí também geração alfa. Imagina que aqui a geração beta que está nascendo agora, já tem essa tecnologia que é, principalmente ali em 2022, o ChatGPT, né, com a parte de inteligência artificial aí sendo completamente utilizada aí por todo mundo, né, seja pessoa física que pessoa jurídica. A gente teve a pandemia que impulsionou aí, obviamente, o desenvolvimento, a digitalização de algumas empresas e impulsionou o e-commerce no Brasil, como a gente vai ver também nos próximos slides aqui. Por que a gente fala disso, de hábito de consumo, né? Esse consumidor novo, principalmente quando a gente pega a geração Z e Alpha, esse cara já é omnicanal por natureza, né? Ele não separa mais o que é físico do digital, e ele espera, obviamente, uma experiência fluida, integrada aí, né? Eu já falei isso ali no começo, mas obviamente quem não entrega esse nível de experiência que o cliente está buscando, obviamente perde oportunidade, né? Então, esse consumidor, ele tem mais acesso à informação, ele já nasceu no mercado, né, com a facilidade dos smartphones, das conexões banda larga, né, conexão de rede de dados aí 3, 4G, 5G, né, que outras não tiveram, e obviamente isso molda o seu hábito de consumo. Nativo digital, então ele busca satisfazer aí as suas necessidades de uma forma mais imediata, vamos dizer assim, né? E ele tem muito impacto do que é principalmente propagado em mídia social. Então, hoje não estar numa mídia social fazendo ali um branding, fazendo um marketing da empresa, né? Hoje a gente consegue até fazer compra, né, dentro das mídias sociais, é perda de oportunidade também, né? Mais alguns indicadores de mercado aqui quando a gente fala de B2C agora, né? Depois eu vou falar um pouquinho do B2B, né, que é o mundo aí, principalmente dos atacadistas e distribuidores, né? Mas vamos dar um cenário aqui rapidinho do mercado do B2C no Brasil. Esses números de 2024, obviamente, é o ano fechado, né? A gente está ao longo de 2005 e de 2025 aqui, os números vão fechar, pelo menos com o relatório Web Shoppers, que é o que a gente acompanha, vai fechar lá para abril de 2025. Então, os números que a gente tem acompanhando o fechamento do mercado até 2024. 350 bi, mais ou menos, ali de faturamento nesse mercado, né, com um crescimento de 19%. A gente vai ver no próximo slide que isso foi uma retomada de crescimento no setor depois de 2 anos aí que o setor andou de lado, né, por conta do pós-pandemia. A gente teve um avanço muito alto, né, grande aí de percentual de vendas na pandemia, né, por conta das restrições, mas aí depois esse mercado deu uma estabilizada, ele andou de lado 2 anos aí
A gente vai ver isso aqui no próximo slide, tá? Acesso à internet, acesso do consumidor. Hoje, 90% dos lares, né, segundo o IBGE, já possuem acesso à internet. Não necessariamente cabo, né, pode ser através de rede celular. Mas hoje a gente tem, né, cerca de 60% da população brasileira, isso número de 2024, fazendo compra online, né? Então, para a gente ter uma ideia da força desse mercado. Aqui dados curiosos, né? A gente tem mais smartphone em uso do que pessoas no país, né? E a cobertura 5G já atinge aí mais de 60% do país. 55% das vendas por conta dessa realidade acontecem através de dispositivos móveis, né? Se a gente parar para pensar, eu não trouxe esse número aqui, mas lá em 2010 o mobile commerce representava 0,1% do GMV do e-commerce no Brasil. A gente já está falando mais de 55%, se bobear, chegando a 60% aqui das vendas, né, através de dispositivos móveis aí. Hábitos de consumo, né? 72% dos brasileiros pesquisam na internet antes de realizar uma compra, seja online ou offline. 67% vai atrás de informações de eu comprei, né? Vou lá e faço uma avaliação da minha compra, então eles vão atrás de referências, né, para poder fazer uma compra, principalmente quando a compra é de maior ticket, vai comprar, né, um PC, um notebook, uma televisão, um eletrodoméstico, normalmente eles vão fazer, né, eu também, né, como consumidor, a gente faz essa pesquisa aí para saber as informações de quem já comprou, né? 62% já reconhecem as marcas no mundo digital, então muitas vezes não sabe da marca no mundo físico, mas conhece já a marca no mundo digital, por isso também dada a importância muito grande de estar no canal. E 58% consideram, né, que os valores cobrados pelas operações de e-commerce são mais acessíveis que os valores cobrados no físico. Não é uma verdade absoluta isso, porque tem muita operação que tem na omnicanalidade, tem o físico e o digital, e aí a opção estratégica, obviamente, consegue fazer, equalizar, né, tantos valores em qualquer um dos canais aí. Esse aqui, evolução do e-commerce no Brasil nos últimos 14 anos, aí, de acordo com o relatório do Web Shoppers, né, a gente vê um crescimento acumulado anual na casa de quase 18%, 17,55%. É um setor da economia que cresce, obviamente, a passos largos aí. E o que eu comentei lá, né? Então a gente vê aqui que 2020 e 2021 a gente teve um crescimento aí maior, né, por conta da pandemia, 41% no primeiro ano. Né? Na segunda onda da pandemia, lá que foi em 2021, a gente cresceu 30%. E aí, 2022 e 2023, esse setor andou de lado para ter um novo crescimento aí acelerado, né, no ano de 2024. E as expectativas, obviamente, é que esse crescimento siga nesse mesmo percentual para o ano de 2025. Falando do B2B, né? Quando a gente olha aqui para o B2B, obviamente o coração aí dos distribuidores atacadistas, né? A gente sabe que a realidade do atacado e da distribuição é muito mais desafiadora, né, do que um varejo ir pro digital, né? A gente está falando de margem pequenas, margens apertadas aí, custos operacionais elevados, um mercado extremamente competitivo, né? E além disso, existe uma certa dificuldade para abrir novos canais, né? Principalmente porque abrir um novo canal, principalmente o canal digital, ele exige uma mudança de cultura, de mindset, né? E a gente sabe que talvez a mudança de cultura é
é o principal empecilho aí, né, para as empresas conseguirem abrir novos canais. O Peter Drucker, né, tem uma frase famosa dele lá que fala que a cultura come a estratégia no café da manhã, né? O que ele quer dizer aí? Que você pode planejar tudo direitinho, se a cultura da empresa não botar isso para frente, obviamente toda a estratégia desenhada vai por água abaixo, né? Ah, e aí, obviamente, existem investimentos em tecnologia, adaptação operacional, e aí precisa, obviamente, criar estratégias para que seja mitigado esse conflito entre canais, né? Porque muitas vezes o distribuidor ali ele não quer beneficiar um canal em detrimento do outro, né? Vamos falar de matriz BCG aqui, a vaca leiteira ela precisa continuar, né, dando leite ali. Então esse é uma dos desafios aí que a gente vê e obviamente a notícia boa é que já existem aí modelos, obviamente, de digital, né, que são testados e comprovados, né, capazes de superar esses obstáculos aqui que a gente trouxe como desafios aqui. E aí, né, para dar um pouco mais de contexto também, como eu falei do novo consumidor, né, do B2C, a gente vai falar um pouco do comprador, né, que é o consumidor B2B. Mais de 80% do tempo do comprador, né, ele é usado aí para pesquisa, comparação e análise. Ele só tem 5% do tempo dele, em média, que ele gasta lá com o representante comercial. Sendo que 75% dos compradores já preferem um processo de compra, uma jornada de compra sem contato nenhum com o vendedor, né? Então, completamente autônoma aí. Quando a gente fala aí, principalmente de pequenos e médios empresários, micro e pequenos empresários, essa galera costuma muito comprar, né, repor seus estoques, né, comprar ali suprimentos depois do horário comercial, né, porque no horário comercial muitas vezes o micro e pequeno está lá, né, no quente do dia a dia e ele não consegue. Então ele precisa de um canal digital, obviamente, para atender essa necessidade. Outro dado interessante aqui é que 35% dos compradores, né, a gente falando num mundo extremamente conectado, né, WhatsApp na mão de todo mundo aí hoje, mas 35% dos compradores eles desistem ou postergam, né, as compras por falta de resposta e contato com o representante. Então aqui também, né, algo que a gente vai falar na frente ali, da questão da automação das vendas, né? Então, é um outro ponto extremamente importante. E aí, segundo o Gartner, que é um dos principais institutos de inteligência de mercado aí a nível mundial, quando se fala de tecnologia, segundo ele, 30% do mercado B2B vai ser realizado por canais digitais aí até o fim dessa década. Então, a gente está acabando 2025, né? Então a gente está falando de 4 anos aqui na frente. Bom, isso nos traz, obviamente, para o nosso tema principal, né? Que é falar sobre esse futuro das vendas digitais. E como eu falei, né, lá no começo, não tem como a gente tocar nesse ponto sem começar pelo pãozinho quente, que é a inteligência artificial. A inteligência artificial faz com que a gente saia da era das personas, né, e entre na era das pessoas. A comunicação ela começa a ser muito mais individualizada, ela consegue ser muito mais pessoal, mesmo em escala, né? E tem algo que eu fui buscar lá nos 4P do marketing para trazer para a realidade da inteligência artificial. Então a gente tem o conceito aqui dos 4Ps da inteligência artificial, né? Então, produtividade, né? Então a gente está falando principalmente de liberar tempo, eliminar tarefas aí manuais, automatizar processos, né? Obviamente ter esse ganho aí de produtividade no dia a dia, e a IA permite que a gente faça isso, obviamente, com
automação, né? Quando a gente fala de precisão, a gente sabe que hoje a gente vive a era dos dados e, obviamente, dados bem tratados geram decisões mais assertivas, né? E permite que a gente faça segmentações mais inteligentes para entregar o nível de personalização, o nosso próximo P, que o consumidor, né, exige. Então, ofertas cada vez mais relevantes, mais segmentadas, jornadas sobre medida e experiências de compra aí únicas, né? Tudo isso, como eu falei no slide anterior, em escala, principalmente, né? E performance. Performance é de fato a gente trazer o resultado, né? Então, mais conversão, mais vendas, entregar mais valor tanto para a empresa quanto para o consumidor, né? E quando a gente olha inteligência artificial e a gente une isso ao principal canal, a principal plataforma de comunicação do brasileiro, que é o brasileiro adotou, que é o WhatsApp, a gente vê nascer um canal de vendas extremamente poderoso, que é o comércio conversacional, né? O conversational commerce aí. Bom, falando aqui de conversational commerce, eu sempre trago uns dados aqui para dar o contexto antes da gente entrar aqui em detalhes, né, e em exemplos. Então, só para a gente saber, 99% dos smartphones eles têm o WhatsApp instalado, né? A gente falou lá de 250 milhões de smartphones. Então, se a gente tirar 1% disso aí, 2,5%, bom, 247 milhões e 500 mil smartphones têm o WhatsApp instalado. E 165 milhões de usuários. Obviamente a gente tem mais, como a gente falou, né? A gente tem mais smartphone do que gente, né? E eu, por exemplo, tenho 2 contas de WhatsApp, né, no mesmo aqui celular, né? Tanto a física, a pessoa física, quanto o business, né? Que é o WhatsApp do número do trabalho. Então, é por isso que a gente tem, né, mais celular aí do que usuários, né, no final. 79% dos brasileiros se comunicam com as marcas através do WhatsApp, né? Então já é quase que 80% aqui, né? Chegando em Pareto aqui. E 63% dos consumidores preferem relacionamento com as empresas que tenham, né, um canal oficial no WhatsApp. 70% dos atendimentos que são feitos hoje dentro de empresas que oferecem um atendimento automatizado, né, dentro das empresas que oferecem um atendimento com chatbot já dentro do WhatsApp, serviços a um outro número extremamente importante, né? E 30% das interações via WhatsApp convertem. Então, nesse canal aqui que tem, né, o atendimento automatizado e oferece a forma do consumidor comprar através do canal, ele tem uma taxa de conversão de 30%. Quando a gente compara isso com o e-commerce normal, que tem lá uma taxa média de 2, 3%, a gente está falando de até 15 vezes maior, né, a taxa de conversão desse canal. Para a gente ver o quanto é de fato relevante tá no WhatsApp. Aqui a gente traz um exemplo, se vocês conseguirem ver aí no slide, né, de como é que esse atendimento ele ocorre, né? O WhatsApp hoje transforma, né, junto com uma solução de conversacional, esse canal aqui, obviamente, num ecossistema completo aí para relacionamento, para vendas, né? E obviamente o interessante aqui é que você consegue fazer pesquisas
por voz, né, com IA generativa, pesquisa através de fotografia, pesquisa através, né, eu tiro uma foto de uma lista ali de produtos, eu consigo alimentar essa fotografia no assistente, ele consegue reconhecer e buscar no catálogo quais são os produtos que estão relacionados ali. Então, por voz, por imagem e por texto, obviamente, né? Digitar ali no texto. E o fluxo de navegação ali, como se fosse aquela URA eletrônica ali, a gente usando aqui para fazer a compra. E a gente vê aqui que esse processo todo ele acontece sem o cliente, sem o usuário sair do WhatsApp, né? Ele abre essas telas aqui na própria interface ali do WhatsApp. Então, isso tem uma taxa de quebra muito menor, né? Quando você precisa, por exemplo, mandar o cliente para o browser para ele fazer o pagamento no browser, né? Então, tudo acontece aqui. Eu posso fazer o pagamento aí, seja, né, com um cartão de crédito. Obviamente, se eu vou fazer com o Pix, eu tenho que entrar na tela do banco, aí não tem como, né? Mas esse aqui é um dos exemplos. Quando a gente olha nesse outro slide, a gente vê o exemplo aqui do push to WhatsApp. O que é o push to WhatsApp, né? Então, eu faço lá um anúncio, né, em qualquer canal da Meta aí, no Instagram, no Facebook, ele consegue clicar e ele já cai aqui nesse fluxo de compra dentro do WhatsApp também. Então isso aqui aumenta muito também a conversão aí e o ROI das campanhas, né, que utilizam aí o WhatsApp como canal de vendas. Aqui, mais uma vez, né, a questão da inteligência artificial ali utilizando principalmente o texto, áudio e imagem, né, falando ali da IA generativa que consegue reconhecer esses inputs, né, de qualquer uma dessas formas. E eu trago alguns exemplos aqui de empresas que já utilizam esse canal e tiveram aí ganhos significativos, né? A Extra Farma, né, uma rede de farmácias aí que utiliza aí, né, Pague Menos Extra Farma, né, utiliza o canal para atender os clientes. Ele tem 18% de taxa de conversão no WhatsApp, 75% das vendas são automatizadas e teve 15% de aumento nas transações ali via Pix, né? Para trazer para o nosso universo aqui, né, de distribuição, já tem alguns clientes que utilizam, né, a nossa solução aqui integrada ao Intor, né, para fazer a venda de distribuidora. Eu trouxe dois exemplos aqui, a DAC Distribuidora e a ATAC, né, Distribuição e Logística. Eles tinham alguns desafios comuns ali, né, a gente deu uma sumarizada aqui, né, nos desafios, mas eles precisavam fazer a integração do atendimento WhatsApp com o RP, não tinham indicadores, né, de performance para poder tomar decisões aí embasadas, né, informadas ali em cima de dados, não conseguiam através do canal, né, de forma automatizada disponibilizar um catálogo ou fazer o envio de orçamentos, e as jornadas de compra obviamente eram um pouco personalizadas e descentralizadas. O que isso trouxe, né, de solução? Integração com o Intor, né? Então centralizando aí a automação e pedidos junto com o RP, né? O catálogo e o orçamento vindo, né, direto também do RP, campanhas personalizadas trazendo também regras comerciais cadastradas no RP, né? Tanto aí para logística quanto promoções, né? E os resultados aí, que são duas operações ainda recentes, mas esses aqui são os resultados que a gente já começa a observar. Mais agilidade e clareza no atendimento, a jornada mais fluida e personalizada para o cliente e, obviamente, ganho de eficiência, de satisfação e conversão por esse canal.
Omnichannel Marketplace In. Eu estou correndo aqui porque a gente tem 5 minutos, gente, e eu quero tentar terminar aqui nossa apresentação, tá? Quando a gente fala desses dois cenários, né? Trazendo aí informações do nosso parceiro aqui, que é fornecedor de um Seller Center, 10% de redução no custo de aquisição de clientes em operação Omnichannel, 20% de aumento em conversões orgânicas com a expansão do portfólio, 12% de aumento em fidelização, né, em recompras, que tem um impacto direto aí no lifetime value ali e no custo de aquisição de clientes também. 20% de crescimento em vendas quando eu consigo dobrar o catálogo. Então, principalmente para uma operação de marketplace in, que eu trago sellers, né, eu trago o catálogo desses sellers, eu consigo ter uma oferta muito maior de produto e por ter uma oferta maior de produtos, eu já tenho aí um crescimento de vendas, obviamente a gente está falando de média de mercado, né, em torno de 20%. 25% dos consumidores já usam o BOPS, né, que é o Buy Online Pick Up in Store, que é o compra online e retira na loja, como opção preferida. Então, né, um aumento aqui da questão da omnicanalidade, sendo que, obviamente, a pessoa quando vai retirar na loja, normalmente ela compra mais alguma coisa, porque ela tem contato ali com produtos, principalmente de alto giro, né? Quando ele vai, obviamente tem uma estratégia aí das empresas de montar ali o picape em pontos, né, que tem a exposição desses produtos, né, e 20% aí de um aumento do índice de satisfação, que é o NPS aqui, também baseado aí nas operações que são geridas ali pelo nosso parceiro. Omnichannel, aí falando especificamente de um B2C aqui que é varejo de moda, né? Redução de 20% aí na ruptura de estoque, tendo, né, todo o estoque das lojas, do CD aí disponibilizados, né, para venda, tanto para física quanto para o digital, né? No físico é aquela prateleira infinita, né, que onde eu tenho ali a possibilidade de comprar na loja um produto que eu não tenho em disponibilidade na loja, mas eu recebo em casa, ou eu posso passar num outro momento ali para retirar o produto, né? E isso também gera 7% menos de quebra na loja física, né? Mais receita de vendas, então mais de 10% de conversão aí e aumento de ticket médio, além dessas vendas incrementais que eu falei, da pessoa que vai lá retirar no picape, em torno aí de 2% em média, né? A gestão centralizada, obviamente, da operação, dá métricas, dá controle, dá visibilidade, né, sobre os hábitos do consumo, então eu consigo desenvolver estratégias mais assertivas, baseadas nesses dados. E, né, por fim, ali o cliente omnicanal, ele é 30% mais valioso aí ao longo do seu LTV, né, o seu ciclo de vida ali com a empresa, sendo que ele compra em média, né, 2,5 vezes a mais do que o cliente de canal único. Aqui um outro caso interessante que a gente tem, esse aqui é um marketplace que ele é tanto o B2C quanto o P2P, ou seja, o peer-to-peer, né? Vinícius, tenho lá um vinho bacana em casa, eu quero vender esse vinho, né, por algum motivo, e eu consigo colocar nesse canal aqui, então, tanto empresas distribuidoras ali de vinhos, né, até mesmo varejistas aí de vinho, podem estar nesse canal, oferecendo o catálogo deles, mas pessoa física também pode colocar lá, né? Alguns números aqui, né? Eles têm 2.000 sellers cadastrados, cerca de 3.000 SKUs, flutua aí de 3 a 4.000 SKUs. O Wine Trader, que é o gestor, o operador aqui, ele não tem catálogo próprio, então ele é só catálogo de terceiros. Mas eles fazem toda uma curadoria ali desses catálogos para testar, né, a autenticidade dos vinhos, obviamente, né, a gente sabe que
que no mercado aí tem falsificações, é, e também a questão do valor, né? E alta recorrência aqui, ticket médio, que foi observado aqui nessa operação. Essa já é a operação mais madura. Gente, eu estourei meu tempo, eu vou correr rapidinho aqui nos outros últimos slides aqui para a gente não ficar sem informação. Essa aqui é um marketplace do B2B, né? Então a gente está falando de uma operação, ela pode ser tanto B2B2C ou B2B2B, ou seja, o cliente final, né, pode ser tanto a pessoa física quanto a jurídica, e eu tenho, né, o distribuidor no meio ali, então eu tenho a indústria abrindo um canal digital, trazendo seus parceiros, né, de distribuição para serem os sellers, mitigando lá o conflito de canais que a gente comentou, e aí ele consegue fazer tanto a venda B2B como B2C. Aqui as tecnologias em uso é Shopify, Omnicar, Lexus, né, e obviamente conectado aí com o Intor. Último slide, considerações finais, né? A gente sabe que na história, a história ensina pra gente que a Netflix não acabou com a Blockbuster, o Spotify não acabou com a indústria da música, a Amazon não está querendo acabar com os varejistas, o Uber não quer acabar, né, com os taxistas, o mundo dos táxis, ou, né, ele não acabou com esse mundo dos táxis. Airbnb também com a parte de hospedagem tradicional, nem o WhatsApp com a telefonia tradicional. Na verdade, a falta de entregar um serviço que o consumidor, né, a falta de adaptação e de entregar o serviço que o consumidor estava buscando com preços mais justos, né, com maior transparência, né? E aí alguns takeaways que a gente tem para levar para casa. O perfil do consumidor mudou, o que era tendência virou necessidade imediata, né? A transformação digital deixa empresas lentas para trás, né? Algumas gigantes a gente viu ficando para trás. Centralidade no cliente, mais automação com inteligência artificial, ecossistema integrado de soluções, né? E a hora de agir agora, a única coisa que a gente pode falar é que ainda dá tempo de fazer tudo, né? Então, essa é a boa notícia. Não vou falar sobre o nosso portfólio, que seria o nosso último, né? Eu vou agradecer, obviamente, a presença de todos que estiveram aqui, me acompanharam. Quem quiser fazer pergunta, pessoal, LinkedIn lá e a gente manda a apresentação, responde pergunta lá, fiquem à vontade, tá? Bom, é isso, gente. Obrigado. Até a próxima aí.